Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, espero que vocês estejam bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo levar a palavra de Deus para a vida das pessoas. E eu quero falar neste vídeo a respeito de finanças. Eu quero te dar algumas dicas com relação a palavra de Deus e com relação a algumas coisas que nós aprendemos na caminhada com o Senhor Jesus Cristo e que vão te ajudar neste momento onde as pessoas estão vivendo um verdadeiro desespero por conta de falta de dinheiro, por conta de falta de emprego, enfim, todas essas coisas. Então, eu vou citar durante o vídeo alguns textos bíblicos. Eu gostaria que, se possível, você pausasse o vídeo e conferisse nesse mesmo momento os textos. Se você não puder fazer isso, faça pequenas anotações e então você pode verificar os textos depois, mais tarde. O importante é que você veja o conteúdo na palavra de Deus, porque é a palavra que transforma a nossa vida, ok? Então eu quero começar dizendo que o Senhor Jesus Cristo disse lá em Mateus capítulo 6, que não adianta nada a gente se preocupar. Que embora a gente se preocupe, isso não vai mudar nada, não vai acrescentar nada, enfim, no nosso dia a dia. Muito bem, então vamos começar. A primeira dica que eu tenho para falar para você, ou melhor, a primeira orientação, está em Mateus capítulo 6, versículo 33. Então o versículo diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Muito bem. Então a primeira parte do versículo fala sobre nós não deixarmos de lado a nossa comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas caem no erro de porque eu trabalho muito, ou porque eu trabalho fora e levo muito tempo para chegar no emprego, depois chegar em casa, enfim, essas pessoas abdicam de buscar a sua comunhão com o Senhor Jesus Cristo em virtude do trabalho, em virtude das tarefas em casa, em virtude da correria do seu dia a dia. Isso é um erro fatal, tá? Então não deixe a sua comunhão com o Senhor Jesus Cristo de lado, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Se você quer tempo para você buscar o reino de Deus, você precisa priorizar. Tudo aquilo que for mais importante para você vai ser sempre a tua prioridade, e a sua prioridade você sempre vai conseguir cumprir. Então, se o reino de Deus for a prioridade na sua vida, você vai deixar algo de lado para poder realizar isso. Então, não deixe sua comunhão de lado. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar. O versículo também fala sobre fazer a vontade de Deus, procurar a justiça de Deus. E a justiça de Deus é obedecer à vontade dele. Então, quando você busca comunhão com o Senhor Jesus Cristo e procura estar na obediência, tudo aquilo que você precisa virá nas tuas mãos. Infelizmente, eu não posso me aprofundar com relação a nenhum dos assuntos apresentados nesse vídeo, para que o vídeo não fique muito extenso, mas eu preciso dizer para você que miséria é um demônio. E esse demônio não terá poder sobre a sua vida se você viver baseado em Mateus capítulo 6, versículo 33. Então tenha isso como chave na tua vida. A segunda orientação está em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8, onde o apóstolo Paulo diz que se nós tivermos o alimento para comer e algo para se cobrir, que ele está relacionando o teto sobre a nossa cabeça, para que sejamos satisfeitos com isso. Então, o apóstolo Paulo está falando sobre termos uma vida simples, com apenas o básico. Irmãos, isso é tão necessário, mas é tão necessário. Por quê? Porque aqueles que ambicionam, aqueles que querem muitas coisas, se enrolam com os negócios desta vida e não têm tempo para Deus.
Então, se você tiver uma vida simples, você não vai ter que trabalhar demais para poder manter aquela vida. Terceira orientação está em 2 Coríntios capítulo 9. Eu gostaria que você lesse o capítulo todo, mas tivesse muita atenção ao versículo 13. E naquele capítulo fala sobre alguns irmãos se juntaram para atender outros irmãos da Macedônia. E o apóstolo Paulo aproveita ali a situação para trazer um ensinamento sobre compartilhar. Quando uma pessoa tem de mais e a outra tem de menos, a que tem de mais tem a oportunidade de dividir e os dois vão ficar com quantidades iguais. Para que isso é importante? Por que nós devemos colocar isso em prática nas nossas vidas? Porque muitas vezes, quando nós nos preocupamos com o dia de amanhã, a gente não divide. A gente deixa lá guardadinho. Só que isso de ficar pensando no amanhã e de não dividir leva a nossa vida para ser aprisionado por um espírito maligno. Então, não faça isso. Compartilhe, divida, não fique pensando no dia de amanhã. A quarta orientação que eu tenho para dizer para vocês: feche a porta dos vícios. Os vícios são um ralo para levar embora suas finanças. A quinta orientação: trabalhe sempre com o valor à vista. Se você tiver o dinheiro, compre. Se você não tiver, espere. Isso vai ajudar você a não contrair dívidas. E dívida, irmão, é uma coisa terrível que faz a gente perder a paz. Então, trabalhe sempre com o valor à vista. E a última orientação que eu quero te dar está em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, dos versículos 8 a 10. Aqui o apóstolo Paulo fala que nós temos que procurar trabalhar honestamente para ter o nosso próprio pão. O que isso significa? Significa das pessoas não querer ser pesada para ninguém. Às vezes tem filho que atinge a maturidade e não quer trabalhar, ou alguém que chega na sua casa e fica como hóspede, enfim, são diversas situações. Mas a questão é que se você ficar sem trabalhar, dependendo apenas de outra pessoa, você vai ser pesado para ela. Talvez a pessoa que esteja escutando esse vídeo diga assim: mas eu estou desempregado, o que eu posso fazer? Né? Então você pode, de alguma maneira, você pode ajudar. Por exemplo, fazendo tarefas em casa. Quando nós trabalhamos, nós temos o pão dignamente. E nós não sobrecarregamos ninguém. Então, irmãos, isso é um importante conselho do apóstolo Paulo. Não seja pesado para ninguém. Procure trabalhar honestamente para ter o seu próprio pão. Procure ajudar. E a minha última orientação é para alguns dos irmãos que bem provavelmente nesse momento está sofrendo com alguma acusação do inimigo com relação ao dízimo. Por causa da situação, que não podemos dizer o nome, eu não posso ir para a igreja e por isso eu não posso dar o dízimo, então o inimigo tem me acusado com relação a isso. Vamos dizer que a situação seja essa, né? Então, Colossenses capítulo 2, versículo 15 diz para nós que quando o Senhor Jesus Cristo foi para a cruz, ele despojou os principados, as potestades e os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Então, irmãos, o que isso significa? Significa que muitos foram ensinados de forma errada. Antes de Jesus, alguns atos eram suficientes para repreender o
devorador, migrador, etc. Mas quando Cristo veio, ele venceu todos os principados, potestades, espíritos malignos, hostes espirituais da maldade, e todo o reino das trevas ele venceu na cruz do Calvário. Então, meus irmãos, não é o ato de você dar dízimo ou não dar o dízimo que vai mudar a sua situação financeira. Não se deixe acusar pelo inimigo. O que você precisa fazer é buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Creia que o Senhor Jesus Cristo venceu por você todos os demônios. Todos. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Se quiser, pode colocar dúvidas no comentário que eu vejo e respondo. Deus abençoe.